Fala pessoal! Iniciando o estudo da ondulatória, vamos aos conceitos introdutórios. Então já começamos aqui ó, definindo o que é uma onda. Grava que a onda é o espalhamento, é a propagação de uma perturbação. Então, se algo causa uma perturbação e essa perturbação se espalha, nós temos uma onda. E aqui é um exemplo clássico. Imagina a superfície da água, a superfície de um lago, a superfície da piscina. Aí você joga uma pedrinha. Quando a pedra toca a superfície, ela causa uma perturbação. E a perturbação não fica só nesse local, a perturbação ela se espalha. E isso nós chamamos de onda. Atenção, que onda não transporta matéria. A onda transporta apenas energia. Então, se você tem um objeto na superfície da água e você perturba a água, aparece uma onda. A onda, quando passar por esse objeto, ela não vai arrastar esse objeto, porque a onda não transporta matéria. O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai oscilar, vai subir, vai descer, subir e descer, igual acontece com esse ponto vermelho. Quando a onda passa por ele, ele não é arrastado. Onda não arrasta matéria, onda transporta apenas energia. Atenção, no mar nós temos ondas. No alto mar nós podemos ter ondas. Agora, aquilo que o surfista pega do ponto de vista da física não é uma onda, porque o surfista tem massa e a onda do mar está arrastando o surfista, então não é uma onda do ponto de vista da física. Isso que arrasta o surfista pode ser considerado um deslocamento de água, uma enxurrada, mas não é uma onda. Atenção, que eu não disse que não existe onda no mar. Eu disse que o surfista pega não é uma onda. Em alto mar, com certeza nós temos ondas. Se de repente você está com o seu iate lá em alto mar e passa uma ondinha, o iate apenas o que? Sobe e desce, sobe e desce. Ele não é arrastado, porque onda não arrasta matéria. Muita atenção com esse detalhe. Nós vamos classificar as ondas. E o primeiro critério de classificação é de acordo com a sua natureza. Nós podemos ter ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas ondas que, para se espalhar, para se propagar, precisam de um meio material. Já as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material. Inclusive, elas podem se propagar até no vácuo. Eu não disse que elas se propagam só no vácuo, elas se propagam até no vácuo. Uma onda eletromagnética não necessita de um meio para se propagar. Mas se tiver esse meio, ela se propaga. Se não tiver exemplo no vácuo, ela se propaga também. Exemplos de ondas mecânicas. O som é uma onda mecânica, a onda em uma corda, a onda na superfície do líquido, são exemplos de ondas mecânicas que necessitam de um meio material para se espalhar. Exemplo de ondas eletromagnéticas: as ondas de rádio, ultravioleta, a luz visível, são ondas eletromagnéticas. Aliás, nós temos várias ondas eletromagnéticas que se diferem pela frequência e pelo comprimento de onda. Então, observe aqui o espectro eletromagnético. É uma maneira de organizar as ondas eletromagnéticas de acordo com a sua frequência. Aqui, ó, para a direita, a frequência aumenta. A radiação gama, maior frequência. As ondas baixas, por exemplo, ondas de rádio, ondas de celular, elas têm baixa frequência. E aqui, ó, bem aqui no meio, nós temos a luz visível, que é dividida aqui ó, em todas as cores, né? Então, a cor de menor frequência é o vermelho e a de maior frequência é o ultravioleta. Acima da luz visível, o ultravioleta, o raio-x e a radiação gama são as chamadas radiações ionizantes. Essas radiações, elas fazem mal para nós seres humanos.
As radiações ionizantes, elas podem alterar as propriedades das moléculas, e até mesmo dos átomos. Então essas radiações, elas devem ser evitadas. Ultravioleta, raio-x e radiação gama são ondas ionizantes, pois elas apresentam uma alta frequência ou um baixo comprimento de onda. Abaixo da luz visível, nós temos o infravermelho, micro-ondas e as ondas de rádio. O infravermelho é a principal maneira de transferir o calor via ondas eletromagnéticas. Então, o Sol emite radiação eletromagnética. Chega até nós várias ondas. A luz visível, chega o ultravioleta e chega também o infravermelho. De repente, todas essas radiações contribuem para a transmissão do calor, mas a que transporta o calor, a principal onda de transferência de calor é o infravermelho. Então, atenção com o espectro eletromagnético, uma maneira de organizar as ondas eletromagnéticas de acordo com a sua frequência. Continuando com a classificação, agora analisando de acordo com a direção de propagação. Se a onda se propaga em uma única direção, ela é chamada de unidimensional. Em duas direções, bidimensional. Em três direções, tridimensional. Podemos classificar também de acordo com a direção de vibração. As ondas são chamadas de transversais quando a direção de propagação e perturbação são perpendiculares. Então imagina que eu vibro essa corda, puxando ela para cima e para baixo. E a onda vai para onde? Ela vai para frente. Então a direção de propagação e perturbação, elas estão aqui, ó, formando 90 graus. Sempre que a direção de propagação e perturbação forma 90 graus, nós temos uma onda transversal. Já as ondas longitudinais são aquelas em que a direção de propagação e perturbação elas coincidem. Então, um exemplo aqui é a onda na mola. A mola foi puxada para frente e para trás e a onda se propagou para frente e para trás. Logo, é uma onda longitudinal. Repassando, para ser transversal, a direção de propagação e de perturbação deve formar 90 graus. Então eu puxei a corda aqui para cima e para baixo e a onda correu para frente, portanto a direção de propagação e de perturbação perpendicular, ondas transversais. Agora, se você perturba em uma direção e a propagação acontece na mesma direção, as ondas são chamadas de longitudinais. Conhecendo os elementos das ondas. Toda onda ela pode ser representada por essa oscilação, um ponto alto, um ponto baixo, alto, baixo, alto, baixo. O ponto alto é chamado de crista da onda e o ponto baixo é chamado de vale. Dividindo essa onda ao meio, nós temos aqui, ó, uma linha central. Essa linha central até o ponto mais alto, amplitude. Da linha central até o ponto mais baixo, amplitude. Então, a amplitude não é de uma crista a um vale. A amplitude é da linha central até a crista ou da linha central até o vale. O lambda, aqui ó, aparece lambda, uma letra grega. Esse lambda, ele significa comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância que compreende uma crista inteira e um vale inteiro. Então aqui, ó, em rosa, eu marco um lambda. Começo aqui, ó, uma crista, um vale. Então isso é um lambda. Ou eu poderia fazer isso aqui, ó, em amarelo. Uma crista, um vale. Isso é um lambda. Não importa como você computa. Se você percorre uma crista e um vale, você terá um lambda. Então, lambda, a distância compreendida entre uma crista e um vale, e a amplitude é a distância da linha central até a crista ou da linha central até o vale. De um vale a uma crista, nós temos duas vezes a amplitude. Lembrando disso aqui, ó, período e frequência. Período é o tempo necessário para que uma oscilação aconteça.
Frequência é o número de oscilações que ocorrem por unidade de tempo. O período no sistema internacional é dado em segundo e a frequência no sistema internacional é dada em hertz. Atenção, que o período é o inverso da frequência. Período e frequência são grandezas inversas. Lembrando disso e lembrando também que a velocidade é o ΔS por ΔT, nós podemos deduzir a equação fundamental da ondulatória. Então, se uma onda passa, se uma única onda passa, a velocidade vai ser o comprimento de onda dividido pelo tempo para isso acontecer, que é o período. Então, V é igual a lambda sobre T. Só que T de período é o inverso da frequência, então nós podemos reescrever assim, ó. V é igual a lambda vezes F. Essa é a chamada equação fundamental da ondulatória. V de velocidade, lambda de comprimento de onda e F de frequência. Valeu, gente, bons estudos e até o futuro!